Com estes acordes musicais, estamos dando início a mais uma edição do meu, do seu, do nosso querido programa A Hora Sobrenatural do Contato com Deus. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que excede a todo o vosso entendimento, esteja sobre todos vós e permaneça para sempre. A bênção, ó Mãe querida. Tudo bem, Mãe querida? Legal, Mãe querida? Deus abençoe a todos e a todas, em nome de Jesus. Agora, vamos orar por todos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Pai, eu apresento a todos e a todas que me acompanham neste momento. Rogo pelos seus lares, pelas suas famílias, pelas suas localidades de trabalho. Peço a tua bênção, o teu milagre em favor de todos e de todas também. Também entregue em tuas mãos nesta oração o nosso país, a nossa nação, e peça a tua bênção sobre todos e sobre todas, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Amém, Senhor Jesus. Meus irmãos, hoje estaremos estudando o livro de 1 Crônicas, né? O livro de 1 Crônicas, né? Então vamos lá. Livro de 1 Crônicas, ou o primeiro livro de Crônicas. Muitas pessoas consideram os livros de Reis e Crônicas muito semelhantes, mas há diferenças marcantes entre eles. Os livros de Reis apresentam principalmente os anais políticos de Israel, desde o tempo de Salomão até a queda de Jerusalém. Os reinos do norte e do sul recebem igual atenção. Já os livros de crônicas cobrem um período muito mais longo, na verdade, mais longo do que o abrangido por qualquer outro texto das Escrituras. Eles constituem um sumário da história religiosa desde a criação do mundo até a época em que foram escritos, após o exílio babilônico. Depois da divisão do reino, só é registrada a história de Judá, sendo o propósito do escritor excluir qualquer menção do Israel apóstata. Livro de 1 Crônicas cobre o período que vai de Adão até a morte de Davi, ao redor de 971 a.C. É um período de tempo extraordinário, pois abrange o mesmo período coberto pelos primeiros 10 livros do Antigo Testamento, de Gênesis até 2 Samuel. Se as genealogias de 1 Crônicas, capítulo 1 a 9, fossem ignoradas, 1 e 2 Crônicas cobririam aproximadamente o mesmo período de tempo de 1 e 2 Reis. No entanto, o cenário específico de 1 e 2 Crônicas é o período de tempo que vem depois do exílio. Durante essa época, o mundo antigo estava sob o controle do poderoso Império Persa. Tudo o que restou dos gloriosos reinados de Davi e Salomão foi a pequena província de Judá. Os persas substituíram o rei por um governador provincial, apesar de o povo de Deus ter recebido licença para voltar a Jerusalém e reconstruir o templo. A sua situação era muito diferente da dos anos dourados de Davi e Salomão. O livro de 1 Crônicas tem duas divisões principais. A primeira seção é constituída por 9 capítulos de genealogia. As genealogias começam com Adão e continuam atravessando todo o período do exílio até aqueles que retornaram para Jerusalém.
com frequência não se dá muita importância a essa seção. Contudo, assim como nos evangelhos de Mateus e Lucas, as genealogias formam a base das narrativas que se seguem, 1 Crônicas está carregado de genealogias para sublinhar a necessidade de pureza racial e religiosa. As genealogias são compiladas seletivamente para realçar a linhagem de Davi e da tribo de Levi. A segunda parte de 1 Crônicas, capítulos 10 a 29, registra eventos e realizações do rei Davi. O capítulo 10 serve como prólogo para resumir o reinado e a morte do rei Saul. Nos capítulos 11 e 12, Davi se torna rei e conquista Jerusalém. O restante das narrativas sobre Davi está enfocada sobre 3 aspectos significativos do seu reinado, ou seja, o transporte da Arca do Testemunho para Jerusalém, capítulos 13 a 17, suas proezas militares, capítulos 18 a 20, e os preparativos para a construção do templo, capítulos 21 a 27. O livro, em seus últimos versos, informa o falecimento de Davi, 970 a.C., que teria reinado sobre Israel por 40 anos e morreu em uma boa velhice, cheio de riquezas, de dias, riquezas e glória, sucedido no trono pelo seu filho Salomão. A história continua no livro 1 Crônicas. Pode-se afirmar que o livro de 1 Crônicas seria uma obra paralela a 2 Samuel, porém escrito a partir de um ponto de vista sacerdotal, com enfoque maior na história religiosa dos israelitas. Do início ao fim desse livro, Deus é engrandecido e recebe a merecida soberania em Israel. E ainda que muitas vezes ignora e desobedecido, vemos o Senhor cuidando daqueles que nele confiam e servem. Nesse livro, revela-se o verdadeiro instigador ao pecado. Aqui, a severidade é justificada e Deus é glorificado nos seus caminhos e obras. Com esse livro, compreendemos a história de Israel do ponto de vista celeste. Então está aí, meus irmãos e minhas irmãs, mais uma parte, mais uma série dos nossos estudos bíblicos. Na próxima oportunidade estaremos estudando o livro de 2 Crônicas. Leitura, leia o livro de 1 Crônicas, capítulo 4, tá? 1 Crônicas, capítulo 4, a leitura para os irmãos. E nós vamos aqui prestar uma homenagem hoje ao cantor estrangeiro Victor Rosário. Vamos ouvir esta belíssima canção do Victor Rosário. Y la gana salta y cruje, el cuerpo
cantor estrangeiro Victor Rosário. Programa Hora Sobrenatural do Contato com Deus. É o pastor Clédson Barbosa com todos vocês. Homenagem hoje ao cantor estrangeiro, trovador e evangélico Victor Rosário. Cristo crucificado, por eso yo estoy salvado, por eso yo estoy salvado de la ira venidera. Evito que yo cayera a lo profundo del Seol, estoy bajo su control hasta que no venga. Estoy bajo su control hasta que venga o yo muera. É isso aí, meus irmãos, é isso aí, minha irmã, agradecendo a todos, né? E você aí que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, tá bom? Pastor Clédson Barbosa Oficial. Deus abençoe, amados irmãos, Deus abençoe, irmãos, Deus abençoe a todo o pessoal que está nos acompanhando. Fiquem na paz do Senhor Jesus.